gravar, tá bom? Amores, então hoje a gente vai fazer aula 5, classe 5, página... na verdade, a tarefa de casa 5, não é a aula, é a tarefa, página 33 e 34, tá bom? Coloquem lá, então, na página 33. Hoje nós vamos ouvir um texto em espanhol, é claro. Mas aí depois a gente conversa a respeito dele, tá bom? Vocês lembram o que é maíz em espanhol? Dá para ver aí a imagem, né? Tá fácil, eu acho. No texto tem imagem. É um milho, né? Então, maíz é um milho. E como vocês também já devem ter ouvido falar, os países de língua espanhola, alguns países de língua espanhola, eles usam bastante o milho. Então, por exemplo, aqui a gente usa bastante a farinha de trigo para fazer alguns alimentos, né? Eles utilizam mais a farinha de milho para fazer alguns alimentos deles próprios do país. Então, a farinha de milho é bastante utilizada e o milho em si tem várias comidas feitas a partir do milho. Aqui a gente também tem bastante, né? A gente tem a pamonha, o curau, nós temos a pipoca, o milho cozido, o milho assado, bolo de milho, suco de milho. A gente nem se dá conta de que nós usamos bastante mesmo. O cuscuz, isso mesmo. Bem lembrado, não me lembrava do cuscuz. Então, tudo a partir do milho, né? Esse grão aí que é bastante utilizado. E para alguns países de língua espanhola, então se utiliza mais ainda. Aí, pessoal, nós vamos ver então vamos ouvir uma lenda que nos conta como que surgiu aí essa história do milho de ser tão importante, tá bom? Lembrando que lenda é algo que não é real, né? Mas para explicar sobre um fato. Vavá, desliga, pode ir lá brincar com a Laura. Aí nós temos o seguinte, ó, La leyenda del maíz. Hace varios siglos, antes del descubrimiento de América, en México vivían los aztecas. Cuenta la leyenda que se alimentaban de raíces de plantas que iban encontrando y de los animales que conseguían cazar cada día. Su mayor deseo era comer maíz, pero no podían porque crecía detrás de unas altas y escarpadas montañas, imposibles de atravesar. Un día pidieron ayuda a varios dioses y estos, deseando prestar ayuda a los humanos, probaron a separar las gigantescas montañas para que pudieran pasar y llegar hasta el maíz. No sirvió de nada, pues ni los dioses, utilizando toda la fuerza que tenía, lograron moverlas. Pasó el tiempo y estaban tan desesperados que suplicaron al gran dios Quetzalcóatl que hiciera algo. Necesitaban el maíz para hacer harina y con ella poder fabricar pan. El dios se comprometió a echarles una mano, pues su poder era inmenso. A diferencia de los otros dioses, Quetzalcóatl no quiso probar con la fuerza, sino con el ingenio. Como era un dios muy inteligente, decidió transformarse en una pequeña hormiga negra. Nadie, ni hombres, ni mujeres, ni niños, ni ancianos, comprendían para qué se había convertido en ese pequeño insecto. Sin perder tiempo,
invitó a una hormiga roja a acompañarle en la dura travesía a cruzar las altas montañas. Durante días y con mucho esfuerzo, las dos hormiguitas subieron juntas por la dura pendiente hasta llegar a la cumbre nevada. Una vez allí, iniciaron la bajada para pasar al otro lado. Fue un camino muy largo y llegaron agotadas a su destino, pero mereció la pena. Allí estaban las doradas mazorcas de un maíz que su pueblo tanto deseaba. Se acercaron a la que parecía más apetitosa y de ella extrajeron uno de sus granos amarillos. Entre las dos, iniciaron el camino de regreso con el granito de maíz bien sujeto entre sus pequeñas mandíbulas. Si antes el camino había sido fastidioso, la vuelta lo era mucho más. La carga les pesaba muchísimo y sus patitas se doblaban a cada paso. Pero por nada del mundo podían perder ese granito del color del sol. Los aztecas recibieron entusiasmados a las hormigas, que llegaron casi arrastrándose y sin aliento, que admirados se quedaron cuando vieron que lo habían conseguido. La hormiga negra, que era en realidad el gran dios, agradeció a la hormiga roja el haberle ayudado y prometió que sería generoso con ella. Después entregó el grano de maíz a los aztecas, que corrieron a plantarlo con mucho mimo. De él salió en poco tiempo la primera planta de maíz, y de esta planta muchas otras que en pocos meses poblaron los campos. A partir de entonces, los aztecas hicieron pan para alimentar a sus hijos, que crecieron sanos y fuertes. En agradecimiento a Quetzalcóatl, comenzaron a adorarle y se convirtió en su dios más amado para el resto de los tiempos. Deixa eu ver aqui o que a Rebequinha anotou. Sim, sim, sim. Lendas podem ser reais? Podem ter realidade, mas ela surge de um fato, né? A gente tenta explicar esse fato a partir da lenda, né? É de uma realidade, na verdade. Mas ela é cheia de quê? Normalmente nós temos histórias, as lendas são relacionadas a atos dos animais, mas que se relacionam com os seres humanos, né? Amores, então aqui a gente tem a lenda do milho, e diz a lenda que os astecas, né, um povo antigo, eles precisavam se alimentar de plantas, né? Eles precisavam se alimentar de algo além dos animais que eles caçavam. E o maior desejo que eles tinham era comer o milho, mas esse milho ele crescia por trás de umas montanhas enormes, né? E eles não conseguiam atravessar essas montanhas, então, para pegar esse milho, para plantar na sua terra e para se alimentar dele. Então, eles pediram ajuda aos deuses para que isso fosse possível fazer. E os deuses, né, com toda a sua força, tentaram então separar as montanhas, abrir um caminho para que se chegasse até esse milho e se levasse então até esse povo, mas não foi possível. Eles usaram a força para conseguir aquilo. Mesmo sendo deuses, eles não conseguiram fazer, né? Aí o povo desesperado, né, suplicaram então a um grande Deus, e ele de fato
pensou, então, ao invés de usar a força, ele usou o quê? A engenhosidade, a inteligência dele, né? E ele se transformou numa formiga negra, só que para acompanhá-lo nessa jornada que não era fácil, imagina uma formiga, né? Tem que subir uma montanha imensa, depois tem que descê-la e pegar um grão de milho e voltar, fazer o percurso de volta. Então, ele também chamou para acompanhá-lo nessa jornada uma formiga vermelha. E os dois partiram, então, em direção ao milho. Conta aqui a lenda que foi um caminho difícil, né? Bem penoso para as duas. Mas eles conseguiram, então, chegar lá onde estava esse milho. Só que a volta foi mais difícil ainda, porque eles já estavam cansados por conta da ida e eles ainda transportavam um grãozinho do milho mais bonito que tinha naquela plantação. Depois de muito esforço, eles conseguiram chegar novamente, né, até o povoado lá dos astecas e entregaram esse grão de milho para eles. Eles ficaram super felizes e animados e cuidaram com todo o carinho daquele grão de milho. Plantaram até que nasceu o milho e desse milho se plantou de novo, até que eles tinham uma plantação suficiente para alimentar todas as crianças com o pão da farinha desse milho aí que foi trazida por esse Deus, né? E aí eles cresceram fortes e saudáveis, porque além da caça que eles tinham para se alimentar, existia também um outro tipo de alimento que trazia outras vitaminas para eles. E eles passaram então a adorar muito esse Deus. Eles já gostavam dele, mas passaram a admirá-lo mais ainda, né? Passou a ser amado pelo resto dos tempos. Então essa é a história do milho, assim, resumidamente, né? Que eu li agora há pouco para vocês. Nós temos então 6 perguntinhas sobre o texto que foi lido, tá? Primeiro, quem era esse Deus, né? Quetzalcoatl. Esse nome tem alguma relação com a cultura mexicana? Sim ou não? Então, vocês vão dizer quem que era esse Deus, tá bom? Pode pesquisar aí na internet, quem tiver possibilidade. No texto não fala muito a respeito dele, né? Só fala que ele foi o único que conseguiu pegar esse grão de milho aí, atravessar a montanha. Depois, vocês vão pesquisar também o que significa a palavra maíz, né? Que tipo de palavra se utiliza para maíz em outros lugares. Então, maíz é milho, mas tem outras regiões, outros países em que também se utiliza o milho como alimento. Só que ele não tem esse nome, maíz, ele tem um outro nome. Quais são? 3. Essa expressão, echarles una mano, aí vocês podem voltar direto ao texto mesmo que vocês vão encontrar. Ou, aproveitando que vocês já estão pesquisando, né? Pode pesquisar também, tá bom? O que significa essa expressão? E aí ele pede para você criar uma frase como exemplo. Se vocês quiserem criar uma frase, beleza, mas só buscar o que ela significa já está ótimo, tá bom? 4. Segundo uma investigação biológica, as formigas negras e as vermelhas têm um comportamento diferente quando estão buscando sua comida. Qual é a diferença? Então, mais uma vez aí, o que normalmente as formigas negras fazem e as vermelhas? Elas são diferentes com relação à busca da comida delas. Qual que é essa diferença? 5. O que você entende por mucho mimo? Mais uma vez, uma palavra do texto. Essa está mais fácil, porque nós temos também um pouco esse significado em português, né? Quando a gente trata algo com mimo. Então, vocês vão procurar lá no texto, né? A frase, para vocês entenderem qual é o significado dela e escrever aí no número 5, tá bom? E a 6. Você poderia explicar se há alguma moral neste conto? Todas as histórias, principalmente, né, as lendas, elas costumam ter uma moral, elas costumam ter um significado para nós. Então, como eu havia dito, eles utilizam animais para trazer para o ser humano, né, em espanhol, de preferência.
tá bom? Eu vou corrigir depois, vou colocar tudo em espanhol. Vocês podem colocar em português o que é a tradução, por exemplo, do significado do texto, tá bom? Mas a 2, que outro nome em espanhol se dá para o maíz, aí tem que ser em espanhol, tá? Mas o que for possível colocar em espanhol, coloca. O que não der, pode pôr em português mesmo. Combinado? Então, aqui a moral da história vocês podem escrever em português, né? A moral da história em português. Sobre as formigas, vocês podem colocar em português, que é a 4. Que mais? A 1 pode ser em português. A 3, a 4, a 5 e a 6. Pode ser, tá bom? Se puder pôr em espanhol, é melhor. Mas se não der, tem problema. Só a 2 mesmo que precisa ser em espanhol. Combinado? A Pro vai dar um tempinho para vocês fazerem essa atividade. Pronto, obrigada. Então, aqui, pessoal, a resposta da 1 e da 2, tá bom? A 1 é como que é, quem era o Deus, lá na história, né? Quetzalcóatl, que é o Deus da vida, e se ele tem a ver com a cultura mexicana, que sim, né? Porque veio exatamente dos indígenas lá do México. E o 2 são outras palavras que se utiliza em espanhol para a palavra maíz. Pochoclo, choclo, elote ou rojoto. 3. Echarles una mano. Quando a gente pede para alguém, você pode echarme una mano? É se a pessoa pode me ajudar. Então, é ajudar a alguém. Vamos só pôr assim para ficar mais completo. Então, ajudar alguém, ao invés de você falar, você pode me ajudar, né? Puedes ayudarme? Puedes echarme una mano? Que é o mesmo significado. Agora, sobre as formigas, que eu acredito que a maioria não deve ter encontrado uma resposta muito significativa. As formigas negras, elas são mais conhecidas como hormigas ombreiras. Formigas obreiras. Elas são mais conhecidas como formigas operárias, tá? Deixa eu ver aqui. Van siempre. Então, as formigas negras, elas são conhecidas como formigas operárias e são elas que buscam o alimento. A função delas, dentro lá da comunidade, né, é de buscar o alimento. Diferente de las hormigas rojas. As vermelhas, elas são agressivas, elas atacam, então elas ficam defendendo o ninho, defendendo ali a casinha, tá bom? Porque senão ficam sem defesa e chega qualquer outro animal e ataca. Quando as formigas negras voltam com alimento, não tem mais nada, né? Não sobrou nada de lá onde eles moravam. 5. O que entendes por mucho mimo? Quer dizer muito cuidado e ternura, né? Mucho cuidado e ternura. Opa. Então, quando nós temos um objeto, a gente trata esse objeto, um animalzinho também, né? Uma pessoa com muito mimo, é quando a gente cuida da ternura, dá carinho para isso. E a 6, moral da história, vamos ver aqui, ó. Nós temos duas coisas aqui. Primeiro, ó, dar um voto de confiança a alguém que tenha fama de pouca solidariedade, como é o caso da formiga vermelha, que ela acompanhou a formiga negra para pegar o alimento. E a B, a fé e a esperança movem montanhas, tá bom? Então,
Nós temos duas moral da história aqui. Se não der tempo de copiar, eu vou tirar uma foto e mando para o grupo, tá? E aí vocês podem depois anotar tudo. Já está acabando o tempo, né? Dar um voto de confiança a alguien que tiene fama de poca solidariedade. Deixa eu ver se eu escrevi certo. Como la hormiga roja. E a outra moral da história, né? La fé. Fé não tem acento em espanhol, tá bom? Esperança. Tá bom, filha. Ai, ai, ai. Pronto, queridos. A Pro vai tirar uma foto e mandar. Para o grupo, porque aí vocês ficam com essa resposta caso alguém não consiga escrever tudo. Oitavo, achei. Prontinho, enviado, tá? Quem terminou de escrever, beijinhos, então. Até semana que vem. Nós ainda temos um minutinho, mas está no grupo de vocês também, tá, amores? Fiquem com Deus. Até semana que vem, Pro. Bom final de semana. Obrigada, querida, para você também. A Pro tá lendo aqui as respostas de vocês. Então, como eu falei, quem colocou parecido, que tem a ver, tudo bem, não tem problema não, tá bom? Mas se, tipo, colocou algo que não faz menor sentido, aí é bom dar uma arrumadinha no que escreveu, tá bom? Principalmente aqui da moral, né?